Lembrando que a disputa é sub-21, uma antecipação ali do Gustavo. Mas a arbitragem não entendeu como ponto, da nossa visão aqui da transmissão, me parecia, mas não entendeu. Você percebe uma falta de continuidade de golpe, efetua um golpe, a arbitragem não para a luta, não dá, e eles param de lutar, né? É aquele vício muito natural que acontece de treinamento. Você bate um golpe e para, sai comemorando, e às vezes a continuidade, como nós vimos no combate anterior, acaba trazendo e dando oportunidade de ponto. Você vê a movimentação do Gustavo um pouco mais efetiva, percebe a movimentação do Matheus mais defensiva, trazendo um pouquinho para trás, tentando esperar o tempo da batida ali de antecipação, né? O atleta de Santa Catarina. O Gustavo tenta quebrar, partiu um pouquinho de longe. Percebe que os dois atletas têm uma característica um pouco mais defensiva, estão provocando um pouco mais para tentar tirar o outro da zona de conforto ali. Parte muito de longe, corpo antecipando o golpe, sem efetividade o ponto. Um desgaste físico muito grande no começo da luta, sem efetividade. 0-0, 1 minuto e 46. Muito clinch, chocando muito a luta. Gustavo tenta esse Kizamura Mawashi já pela segunda ou terceira vez, chegando bastante próximo ali, mas sem efetuar o ponto. Indo para o último minuto final da luta, a gente percebe aí 0-0, percebe uma certa ansiedade natural. Lembrando aqui que a ansiedade ela é importante desde que seja no ponto correto. Mas a gente vê um pouquinho de excesso aí no começo da luta, agora já diminui um pouco, né? Disputa de comitê por equipe, é muito importante a análise composta de todo o combate. Às vezes a luta com muita dificuldade, um empate favorece bastante em função dos outros atletas que vêm na sequência. Claro que a vitória é o objetivo principal do combate. Falta de combatividade. Os atletas apresentam ali aparentemente um pouquinho de receio de querer cruzar golpe e talvez perder aí o empate, que talvez seria uma opção de resultado. Últimos 10 segundos. E é isso. Empate 0-0. Primeiro combate empate entre Pernambuco e Santa Catarina. A luta aqui nós não conseguimos ver tanta efetividade, muito volume, né, intensidade alta, mas faltou efetividade aí do ponto. 0-0. Segunda luta entre Pernambuco e Santa Catarina. Pernambuco, do lado esquerdo do seu vídeo, o Davi. E do lado direito do seu vídeo, o Marco, representando o estado de Santa Catarina.
Outro combate com uma certa diferença de estatura. Esse atleta, o Marco de Santa Catarina, vocês acompanharam na luta anterior contra o Rio de Janeiro, bastante estatura. O Davi de Pernambuco faz uma luta um pouco mais defensiva, puxando um pouquinho mais para o canto. Pode se tornar bastante vulnerável nesse tipo de situação contra um atleta da envergadura do Marco. Marco que foi aquele que investiu no Kizami na luta contra o Rio de Janeiro e foi muito efetivo. Novamente o Davi de Pernambuco trabalhando em linha, puxando para o canto do Cotô. E aí aproveitou muito bem. O Marco partiu um Kizami fora da distância, acreditando na envergadura. E o Davi saiu com o tronco um pouquinho para trás, contra-golpeou 1-0 Davi Pernambuco. Contra-golpe muito bem feito pelo atleta de Pernambuco. Um clinch ali sem efetividade. Novamente da mesma forma, Marco insistiu no Kizami. E aí a diferença de estatura está favorecendo um pouquinho o Davi de Pernambuco, porque ele sai dessa distância de luta abaixando, retornando, contra-golpeando no tempo certo. 2-0 Pernambuco. Excesso de clinch. Sem muita definição. Luta bastante truncada, 1 minuto e 14. Novamente para o canto da área. E tentando efetuar aquilo que deu 2 pontos para o Davi. Tentando sair no contragolpe. Boa, novamente atleta de Pernambuco, efetuando ali um contragolpe, característica muito marcante do atleta Davi de Pernambuco, utilizando muito bem. Na realidade, ele acaba neutralizando a diferença de envergadura, que por muitas vezes é uma grande qualidade. Nesse caso, o atleta de Santa Catarina não está conseguindo aproveitar essa envergadura. E o Davi de Pernambuco aproveitando muito bem o contragolpe até esse momento da luta. Não sei, eu só queria saber se o áudio acompanha, né? 22 segundos de luta. E aí o atleta de Santa Catarina, o Marco, você vê a importância de não parar de lutar. Davi sai em linha novamente para o canto da área, guarda baixa. E o Marco não tinha tentado em nenhuma oportunidade esse chute com a perna de trás. Solta um Mawashi, empata a luta 3-3. Sencho de Pernambuco, Davi. Contragolpe de novo, volta depois de um chute do Marco, volta o contragolpe, 4-3, Sencho para Pernambuco, 10 segundos. E aí vitória de Pernambuco, Davi 4-3, aproveitou muito bem o contragolpe. Uma vitória e um empate para Pernambuco.
Do lado direito do seu vídeo, o Nicolas, Santa Catarina, contra o Felipe, Pernambuco, luta importantíssima. Terceira luta do confronto. Uma vitória para Pernambuco e um empate para cada uma das equipes. Percebe a mesma movimentação do Nicolas absorvendo a distância, chegando um pouco mais na distância ali. Um atleta que tem um arranque muito forte. Ele entra com a perna da frente dentro da distância, tentando quebrar o primeiro tempo ali para bater. Ó. Toda a movimentação dele é em cima disso. Fintando o tempo todo para jogar o golpe. Felipe de Pernambuco manteve um clinch ali, jogou, mas o golpe vazou. Reinício da luta. Árbitro central, professor Cristóvão de Bom Mawashtudan. Somente uma bandeira. 0-0. Muito clinch, uma luta um pouco amarrada. 1 minuto de combate. Mais uma advertência aqui para os dois atletas. Realmente, muito truncada a luta, muito clinch. Falta de combatividade aí, tentando anular a luta através do clinch. Percebe um atleta luta em base espelho, né? Um com a esquerda, outro com a direita. Alguns atletas isso não interfere, mas outros atletas isso acaba dificultando um pouquinho. E muito poucos atletas acaba facilitando. Isso é uma variável bastante comum. Um guiaco ali do Nicolas, não conseguiu definir, faltou um pouquinho de distância. A queda do Felipe também sem efetividade. A luta continua 0-0, 1 minuto e 30. Antecipação agora. Excelente antecipação do Felipe, num ajuste de distância ali equivocado do Nicolas, que foi fintar dentro da distância demais, e o Felipe pela primeira vez manteve a distância e antecipou 1-0 Pernambuco. Sem chu para Pernambuco. Esse mesmo ajuste que o Nicolas efetuou agora, o chute, foi o que ele tentou e tomou o DI. Percebe que o Nicolas tem uma característica bastante interessante, que ele faz um ajuste muito grande no primeiro tempo da batida, para depois desenrolar o golpe. Foi exatamente assim que o atleta de Pernambuco conseguiu a antecipação. Então se coloca em risco em alguns momentos, em função desse ajuste. Agora ele parte direto e pontua. Excelente. 2-1. Nicolas não fez a aproximação muito curta, só um ajuste de pé da frente, sem quebrar dentro da distância, chuta embaixo. Excelente, 2-1, vira a luta. Santa Catarina. Percebe uma movimentação um pouco mais cautelosa do Nicolas, está na frente do placar. Felipe saiu de longe agora, Nicolas deixou de aproveitar, saiu bem de longe o atleta de Pernambuco. E o Nicolas ali deu um vacilo, poderia ter aproveitado bastante essa condição de antecipação.
25 segundos. Outro Mauá Chudan, sem efetividade. Nicolas percebe ali, você já percebe um volume mais ofensivo dele? Exatamente, e faz o ponto. Por quê? E eu te explico. Naquele momento que estava 2-1, se terminasse com aquele placar, teria uma luta extra na somatória de pontos, uma vitória para cada equipe e 0-0 e um empate para cada um deles. Naquela pontuação estava 5-5, agora 3-1. Santa Catarina passa em 1 ponto se a luta terminar agora. Por isso ali vocês perceberam o volume de luta mais ofensivo do Nicolas. E agora mais defensivo, claro, tentando segurar aí o placar. Faltando apenas 3 segundos. Destacar aqui a observação do treinador, o técnico de Santa Catarina, o Fabrício, que orientou muito bem em função de precisamos fazer um ponto. E ali o Nicolas atendeu muito bem. E fez o ponto de Kizami, um ponto simples. E agora Santa Catarina fecha a luta 3-1. Uma vitória para cada estado, mas na somatória de pontos, que é o segundo critério de desempate, Santa Catarina vence